Tá aí chegando, visão de jogo, chegando Maurício Noriega. Tudo bem, meu caro? Cheio de notícia, porque teve... Muita coisa legal, algumas nem tão assim, mas Yuri, prazer estar de volta aqui contigo. Sempre um prazer te receber aqui, porque a gente vai falar, comentar um pouco mais das finais nos estaduais, mas em específico o jogo entre Santos e Palmeiras pela primeira partida da final do Paulistão. O Santos jogou melhor que o Palmeiras, mereceu a vitória 1-0, foi goleada de 1-0. Conta um pouco pra gente o que você achou do jogo, Nori. O jogo foi um jogo, como quase todas as finais, né, mais brigado, mais disputado do que jogado em termos de condição técnica. Mas não dá para contestar de forma alguma a vitória do Santos, Yuri. O Santos jogou melhor e viveu mais a final. Tem uma frase que a galera usa muito no futebol, que é a seguinte: as finais não se jogam, se ganham. E o Santos ganhou, porque foi um time que correu mais do que o Palmeiras, disputou as bolas com um pouquinho mais de vontade do que o Palmeiras, diria que em alguns momentos com muito mais vontade até que o Palmeiras, e jogou um futebol mais eficiente. Destacaria principalmente o Guilherme, o atacante do Santos pela esquerda. A gente vai ver o gol do Santos, ele que faz a jogada pelo lado esquerdo, ganhando o duelo com o Marcos Rocha. O Diego Pituca no meio-campo, que é muito bom jogador, ele dita o ritmo. E eu vou falar de um cara que você vai ficar triste comigo agora. Eu? Que é o Gil. Zagueiro do Santos, que o seu Corinthians abriu mão do Gil e o Gil tá jogando bem, né? Arrumou a defesa do Santos. Olha que jogada. Essa é a jogada do gol, né? E aí um vacilo. Olha o Otero pequenininho, como ele vem muito mais ligado. Ele tem 20 centímetros a menos de altura do que o Piquerez. O Piquerez fica ali plantado, o Otero... Essa é a diferença. Isso resume muito o espírito das equipes no jogo. Quem estava ligado e quem comeu bola, né? Claro que no final do jogo a gente não pode deixar de falar isso. O Palmeiras pressionou, teve boas oportunidades. O João Paulo, goleiro do Santos, fez defesas bem importantes que garantiram o resultado. Mas para mim o que fez a diferença foi o bom futebol desse cara, do Guilherme, que a gente está vendo aí cruzando a bola para o do Otero. A organização que o Fábio Carille, treinador, deu ao time do Santos, mas fundamentalmente essa vontade. O Santos jogou com muita vontade de ganhar o jogo e ganhou. Vou pedir licença aos meus amigos santistas. Se o Santos ganhar, porque aí obviamente vai ganhar do arquirrival Palmeiras, e com tanto corintiano, eu vou me dar o luxo de comemorar em parte esse título. E futebol tem uma coisa gostosa, Nori, já que a gente está aqui num papo que é bacana, nessa resenha boa, a gente já falou de tanta coisa meio chata ligada ao futebol. Você falou do Gil no Corinthians, sabe que me vem aquelas memórias de... Meu filho já tem 15 anos e eu perdi meu filho para o Grêmio, mas isso é uma outra história que eu conto. Porque, enfim, ele viu o Grêmio ganhar a Libertadores e tudo mais, mas quando ele era bem pequeno, ele viu o Corinthians ser campeão mundial, tinha 4 anos e tal. E um dos jogadores que o meu filho mais gostava, aquela coisa de criança ali, vai jogar bola, fala o nome do jogador que vai chutar, era o Gil. Acredita? Tem jogadores que conseguem. Esse é um dos mistérios do futebol, né? Isso eu estou falando 10 anos atrás, mas jogou muito. Por ser um zagueiro, né? A gente sempre imagina que a criança vai preferir quem? O goleador, o cara que faz o drible. Mas eu acho que a dedicação do Gil em campo, acho que consegue capturar as crianças. E ele é um jogador muito sério, muito correto. Existem zagueiros que têm mais condição técnica do que ele. Só que essa seriedade, a entrega e a maneira como ele facilita para quem está jogando ao lado dele, no caso o Joaquim, que cresceu muito de produção com a chegada do Gil, eu acho que dá para explicar. Mas eu pensei que tinha sido a Elizabeth que tinha cooptado seu filho como gremista. Essa foi de antes, essa foi de berço lá, porque meu filho morou um tempo em Porto Alegre e bem na época que o Grêmio ganhou tudo, não teve muito jeito. Mas vamos sair aqui de São Paulo e sair de uma parte ali do Rio Grande do Sul para a gente ir lá para a Bahia, que foi um jogão ali, deu emoção. Bavi, Vitória e Bahia, foi no Barradão e o Bahia saiu na frente, mas o Vitória virou. Nori, você conta pra gente essa história que deu o que falar aí no fim de semana. Um grande jogo. A virada do Vitória é daquelas que o torcedor do Vitória vai lembrar por muito tempo, porque estava perdendo. Primeiro esse lance, olha o gol que o Alejandro, que é o artilheiro do Campeonato Baiano, perdeu. Rapaz. Sem gol. Por isso que ele se joga no gramado e fala, o que eu fiz? Mas depois o time ajudou o Alejandro a conseguir esse resultado. O Bahia jogou muito bem o primeiro tempo, segundo que a gente vai ver do Tassiano fazendo 1-0, sozinho praticamente, ele só empurrou a bola para o gol. Logo depois o Cauli vai fazer 2-0, o Bahia abriu 2-0
no primeiro tempo ainda, Yuri, e a virada do Vitória começa aos 22 do segundo tempo, hein? Até os 22 do segundo tempo, o Bahia sustentava essa vantagem. E aí esse é o primeiro gol. Esse é o primeiro gol do Tassiano. O segundo gol do Cauli também é um gol muito bonito, um gol de muita técnica, a gente vai ver a imagem. Essa jogada é bacana a gente ver várias vezes, porque é muito bem trabalhada, né? Sim. Você vê como a bola vai de pé em pé e chega para o Tassiano, não tem nem muito trabalho, né? O gol tá vazio, ele só dá uma empurrada, depois vai provocar a torcida do Vitória. Isso aí podia ter evitado, né? Mas porque do jeito que as coisas estão hoje em dia, é bom evitar esse tipo de situação. E aí a gente vai ver na sequência o gol do Cauli, que é o segundo gol da equipe do Bahia. Você vê como o Bahia joga bem? O Bahia trabalha. Outra falha de posicionamento da defesa do Vitória e o Cauli entra sozinho para fazer 2-0. Até aí estava tudo bem para o Grupo City, para o Rogério Ceni, Grupo City, do Manchester City, que é um dos proprietários do Bahia, que virou uma sociedade anônima de futebol. Aí as histórias bacanas do futebol começam a ser escritas. Entra no segundo tempo um jogador chamado Matheus Gonçalves. 2021, 2022 e 2023, somando essas 3 temporadas, ele tinha feito um gol só. Rapaz. Somando as 3 temporadas. Ele entra e faz 2. O Vitória não só empata, dobrou. O Vitória empata e depois vira o jogo no finalzinho. Aí começa a história do Matheus Gonçalves aí, ó. Primeiro gol, dá um tapinha bonito na bola, depois ele vai empatar o jogo e no finalzinho o Vitória vira para fazer um 3-2, que é épico, que é histórico, né? E deixa o Vitória numa condição de jogar pelo empate na Fonte Nova na próxima semana. O pessoal ali ainda estava vendo se ia ser ou não ia ser pênalti, mas aí não tem discussão. Não tem. Segue a vantagem, né? Tudo foi bem aplicado ali. E a gente vai continuar vendo as imagens dos gols da virada do Vitória. Isso gerou uma reclamação do Rogério Ceni, o treinador da equipe do Bahia, dizendo que o time não tem elenco, precisava ter trocado mais. Só que é curioso, porque o Bahia, na história, nunca tinha feito tanta contratação como para essa temporada. Mais de 50 milhões investidos. Então parece que o Rogério está procurando alguma desculpa aí porque aconteceu. Cá para nós, se fez tanta contratação, uma safra, etc. Ele é o técnico, no mínimo. Nessas horas tem que matar no peito com elegância e buscar virar o resultado no jogo de volta, porque o Bahia tem condições. Tem um bom time, tem jogadores importantes, jogadores time de Série A, né? Time de Série A. O Vitória está na Série B. Série B. Não, voltou para a Série A. Não, voltou. Tem Bavi na Série A. Então... Torcida do Vitória aqui já estou tomando uma bronca aqui do nosso querido Picuí aqui. Pois é, e aí, porque aí falha minha, eu não lembrava se tinha subido ou não. Esse ano tem Bavi na E aí Série A. O gol da virada. Rapaz, aí esse gol da virada... Belo gol, né? Caiu a casa, né? E o Matheus Gonçalves, que eu falei que é o personagem desse jogo, outra curiosidade, Yuri, é o seguinte: teve o Bavi da Copa do Nordeste. Ele tinha sido expulso com 2 minutos de jogo. Rapaz, tá vendo? A redenção total. Vamos ver o que reserva aí o segundo jogo e a ver se... Aí tive o Léo Condé, o treinador do Bahia, um treinador que buscando ainda... Não, do Vitória. Do Vitória, perdão. Do Bahia é o Rogério Ceni, assim. Na verdade... Ele não tem tanta razão assim de pedir reforços, tal, né? Porque o Bahia investiu bastante. Talvez ele queira um pouco mais de qualidade, ele pode ter razão. Vamos seguir aqui, o Nori, que teve gol pra caramba lá na Bahia e no sábado, só que no sábado teve confusão em outro jogo lá no Nordeste. 2-0 do Sport contra o Náutico, também uma final, jogo de ida do Campeonato Pernambucano, também um clássico, no Estádio dos Aflitos, casa do Náutico, mas de novo confusão envolvendo o time lá de Pernambuco. Terrível. A vitória do Sport é indiscutível, incontestável, encaminhou a conquista do título pernambucano, tem um time mais forte que o time do Náutico. A gente vai ver os gols da vitória por 2-0 no estádio do Náutico, jogando como visitante, sem torcida do Sport presente. E por que aconteceu toda a confusão? Tem 2 situações aí que a gente tem. Primeiro que entrou um maluco beleza em campo, do nada. 2 vezes o cara invadiu o campo. Esse não causou muito mesmo problema. Cara 2 vezes? O mesmo cara 2 vezes ele invade o campo. E no final... Esse é um maluco beleza, tá tranquilo. Inclusive consumindo substâncias ilícitas dentro de campo, né? Acredite se quiser, no futebol profissional do Brasil. Esse cara, ele é conhecido como Amendoim. Ele é torcedor do Náutico e, Yuri, acredite se quiser, virou celebridade em Recife. As pessoas estão fazendo selfie com ele na rua. Por quê? Porque ele invadiu o campo 2 vezes. Que é absurdo, né? Mas, coitado, em defesa do nosso querido Amendoim aí, citando o saudoso Raul Seixas, ele não fez mal para ninguém aí. Né? Não agrediu ninguém e tal, saiu de campo. O problema vem depois. Vem depois por quê? Essas são as cenas terríveis que a gente viu.
A torcida do Náutico vai para dentro da polícia, vai para cima da polícia. E esse cara que chega aí como se fosse uma luta de boxe, desrespeito total à autoridade policial. E aí um monte de gente que está aí querendo só ver o jogo tem que ser levada, programado para ser atendida porque passou mal. Mulheres, crianças, idosos. Essa confusão aconteceu por quê, Yuri? Um jogador do Icatu, do Ceará, foi confundido na arquibancada com um jogador do Sport. E a torcida do Náutico foi agredir esse jogador do Icatu e seus amigos. A polícia teve que, óbvio, tomar algum tipo de providência e a torcida do Náutico resolveu encarar a polícia. Eu pergunto para você, Yuri, essa moça, ela volta para o estádio de futebol claro um dia? Que não, volta depois... nunca mais. Quer dizer... E ficando terrível, porque já é torcida única, né? Já não tem a torcida adversária para evitar briga. E aí os caras saem brigando sem nenhuma briga tem razão, mas menos razão ainda. As crianças encolhidas terrível, ali num terrível. canto, vendo os caras brigando com a polícia, né? Com total desrespeito pela autoridade policial. As imagens estão aí, resta saber o que vai ser feito. O Náutico precisa ser severamente punido. Sem dúvida, e para ver se conscientiza um pouco dos torcedores. Maurício Noriega, obrigado, meu caro. A gente se vê quarta-feira, é isso? Quarta-feira já estamos na fase de início de Copa Sul-Americana e Libertadores da América para os times brasileiros. Espero que com boas notícias para o meu Corinthians. Quarta-feira você me cobra. A gente conversa, exato. Obrigado, Nori. Obrigado, Yuri.